Olá, tudo bem? Não sei nem como eu vou começar a falar aqui algo. Não queria falar, mas, né, a gente precisa estar, né, ser movida pelo Espírito Santo. E o que nos move, né, é o nosso maravilhoso Espírito Santo de Deus glorioso. Obrigada, Espírito Santo. Ele está aqui conosco. Ele está comigo e é por isso que eu vou falar. Sabe quando Deus falava para Jeremias, Ezequiel, para Jonas, né? Muitas vezes ele pedia para eles ir lá falarem e eles ficavam, né, retidos. Ai, será que eu falo? E eu falei, Senhor, não pode ter dúvida. Então eu preciso falar. E então, meus irmãos, ontem eu estava no culto, louvando, adorando, né? Com muito clamor, com muita alegria, com muita comunhão com os irmãos. Gente, tudo isso é maravilhoso. E do nada, né? O Espírito Santo começou a me mostrar é, os posts, as imagens que a gente vê relacionado ao quê? À comunhão, né? Com os irmãos. E eu falei, Senhor, o que o Senhor está querendo, aonde o Senhor quer chegar? E ele me mostrou e me falou assim, quando você entra nos aplicativos, você vê, né, a adoração nos altares, você vê a adoração daqueles que estão sentados, né, glória a Deus, louvando, você vê a adoração daquilo e daquilo. E ainda assim, o exemplo, eu vou dar um exemplo, eu cheguei hoje, daí eu vi lá o altar, o louvor, gostei muito daquele louvor, eu faço um print lá e já posto nos status, glória a Deus, isso sim, né, Deus fala, né, que nós precisamos sim, né, adorar o Senhor em espírito e verdade, e quando a gente faz isso, a gente quer mostrar essa verdade que está acontecendo, sendo dentro das igrejas. Glória a Deus. E dentro dos nossos lares também. E aí, meus irmãos, o Senhor falou assim: você já viu alguém postando uma foto, alguma mídia, alguma pessoa, né? Colocando uma foto ali, um post de pessoas fechando a porta da igreja? E eu pensei, eu já vi, mas nem lembro quando. Você já viu alguém postando a foto e postando uma foto de alguém colocando a água ali, servindo ali? E eu, Senhor, mas por que tem que mostrar? O Senhor falou assim, na verdade, não teria que mostrar nada, né? Mas como nós vivemos num tempo da tecnologia, que nós estamos mostrando a verdade, adorar ao Senhor em espírito e em verdade, então esse mover do Espírito Santo, ele usa a tecnologia para isso, para que nós venhamos mostrar a ação do Espírito Santo dentro, né, das igrejas, dentro das lives, dentro dos AP, né, porque ele se move, né, e ele se une. Mas o Senhor, né, puxou a orelha nossa a respeito disso. Porque a adoração, ela é tudo. É no abrir da porta, é no fechar da porta. A gente sabe disso, que existem os bastidores. Uma criança correndo dentro da igreja, isso não tem essas fotos. Entendeu? Não é só pegar alguém com as mãos elevadas para o alto, de joelhos, sorrindo, louvando, adorando, falando da palavra do dízimo. Não. Tem que incluir tudo. E eu falei, Senhor, é isso que o Senhor quer que fala? Estou falando que o Espírito Santo está pedindo para falar. Para que nós venhamos entender. Porque se Deus é Deus de detalhes, todos os detalhes têm que estar, né, mostrando a verdade daquilo que acontece, né, dentro das igrejas, dentro de casa. Eu sentei aqui e o senhor confirmou, né? Daí você viu que aqui tem meus filhos, escreveu o nome dele aqui, ó, na parede, e ali tem um reboco, ali tinha um brincado, e meu esposo passou uma argamassa ali, né? Pra passar tinta. Mas já tem muito tempo, tá isso aí. E eu sentei aqui pra fazer esse vídeo, e eu coloquei a câmera aqui, e eu fiquei olhando aquilo ali, olhando aqui na tela aqui. Mas eu falei assim, eu vou mudar, eu vou redar assim pra não olhar. Deus falou, é pra deixar do jeito que é. Do jeito que é. Meus irmãos, precisamos parar de viver de aparência. Precisamos, né? Mostrar o Espírito em verdade em nossas vidas. O exemplo é... A gente posta muito a casa organizada, mas a gente não posta, às vezes, ela antes de organizar. E ela antes de organizar, tá também o mover do Espírito Santo te dando força para você arrumar. Porque há dias que a gente não tem nem força para arrumar. Então, tudo aquilo que nós apresentamos ao Senhor, né, a gente precisa entender que se há uma comunhão, tudo isso é o mover do Espírito Santo. Porque aqui em Jó, no capítulo 32, eu meditei sábado e eu falei, Senhor, que palavra que eu vou trazer aqui? Né? O Senhor é um Deus de detalhes. Deus de detalhes. Deus é o Deus de detalhes. Então, se ele é Deus de detalhes, o detalhe de Deus pode estar neste lápis, assim como pode estar, vamos ver, nesse tablet, assim, mostrando em tamanhos, pequenos e grandes. O detalhe de Deus, ele está nas pequenas coisas, e as pequenas coisas, elas vão fazer, e elas fazem também um processo do desenvolvimento, do mover do Espírito Santo, em todos os detalhes. Deus é Deus de detalhes, porque você lembra que eu contei para vocês um testemunho que aconteceu há muito tempo atrás, e direto sempre, ele sempre cuida de nós. Vou falar um recente, no domingo de Páscoa, na semana do domingo de Páscoa, eu tive que comprar um chocolate para mim fazer com meus alunos, né? O chocolate, assim, para eles fazerem. Eles mesmos fizeram. E eu falei, Senhor, eu vou ter que comprar um para meus filhos fazer também. Para enrolar o brigadeiro, porque eu não vou poder estar dando um chocolate para eles. Né? Um chocolate melhorzinho, não vou poder dar. Mas eles mesmos vão enrolar o brigadeiro. E meus filhos enrolou o brigadeiro aqui na sexta-feira, colocou para congelar. E eu falei, domingo a gente come esse brigadeiro, né? Ficou muito gostoso. Porém, meus irmãos, eu estava participando de uma live tão abençoada. Uma live num domingo de manhã. E eu peguei, terminou por volta de 11 horas, foi quase 3 horas de live.
E eu falei assim, olha, os meninos levantarem, se eles quiserem comer o brigadeiro depois do almoço, né? E eu tava preparando para ir no banheiro e meu esposo atendeu alguém. E eu não ouvi quem era, eu só perguntei ele quem era, ele também não ouviu. E quando eu saí do banheiro, eles haviam ganhado os ovos de Páscoa da nossa sobrinha, da Vanessa. Aqueles pequenos detalhes foram grandes para as nossas vidas. A gente às vezes nem consegue na hora expressar aquela gratidão, mas eu vi o mover de Deus ali, meus filhos, né? Ficaram muito felizes, muito agradecidos por isso. E muito mais nós, eu, né, meu esposo. Então Deus é de detalhes. Outros detalhes que eu posso falar para vocês, que eu tinha falado há muitos anos atrás, eu tinha ido como é que fala? Numa chácara e a gente participava de um PG, né, com a psicóloga. Era falar mais sobre as emoções, mas dentro do contexto bíblico. E de vez em quando ela falava, vamos assar uma carne. Eu falei assim, não, então tá. Então, vou levar o grill, né? Aquele grill, que ele era mais antigo, pra gente assar essa carne, cada um leva. E todo mundo levou, cada um levou e a gente foi pra fazer, né? Daí preparou pra ligar. A hora que foi ligar, não, a tomada lá era de 3. Não, o grill era de 3, né? E a tomada lá era mais antiga. Perdão. E eu falei assim, nossa, e nós procurou, ninguém encontrou. Na chácara não tinha, nas reservas ninguém tinha. E era só aquele pequeno detalhe daquele plug, né? Daquele T que precisava. E alguém falou assim, vou sair para buscar. Tá, saíram para buscar. Só que Deus depois me falou que ali tinha tudo. Tinha comunhão, tinha o grill, tinha tudo, entre aspas, porque faltou. Por causa daquele pequeno detalhe. Se a gente não tivesse ali, não teria como usar aquele grill. Entendeu? Então, assim, o Deus, ele continua sendo Deus, o Deus de detalhes. Amém? Deixa eu pausar aqui o celular que está despertando. Amém? Deus, ele é Deus de detalhes, né? Isso que eu tô falando para vocês, né? Deus é o Deus de detalhes. E sobre esse grill, né? O que aconteceu. Então, meus irmãos, é importante a gente, né? Olhar aquilo que o Senhor tem falado. E o que mais Deus tem falado? Aqui na palavra em Jó, no capítulo 32, vai falar, né? No versículo 21. Jó passando por aqueles processos de sofrimento, né? Mas ele sabendo ali que tinha um cuidado de Deus, né? Ele não deixou o seu caminho desviar nem para a direita, para a esquerda, né? Não para outros deuses, não para as dores, mas ele concentrou ali, sabendo que Deus, né, estava acima de tudo aquilo que ele passava, né? Então ele sabia que Deus estava no controle de tudo. E em Jó, capítulo 32, no versículo 21 vai falar: queira Deus que eu não faça acepção de pessoas, nem use de lisonjas com o homem. Amém? Aqui está falando, meus irmãos, que Deus, queira Deus que eu não faça acepções de pessoas, nem use de lisonjas com os homens. Quem são essas pessoas? Eu e você, nós somos irmãos. Nós somos essa pessoa que enquadra aqui. O Senhor não falou, não colocou insetos, não colocou animais, ele colocou a palavra-chave aqui, pessoas. Se a gente olhar lá no Novo Testamento, tem uma parte também que Pedro, e vai falar lá, acho que é Pedro, depois eu olho lá em Atos, que ele vai falar também para que não venha fazer acepções de pessoa, mas só que lá, eu acho que é em Tiago, aliás, em Tiago, lá vai ter um outro contexto relacionado a acepções de pessoas. Mas esse aqui, o Senhor quer falar conosco, que nós não venhamos fazer acepções de pessoas. Se está trazendo uma comunicação, mostrando a verdade do que está movendo dentro das igrejas, dentro dos nossos lares, dentro do evangelismo, precisa incluir todas as pessoas. Não é para mostrar a pessoa, mas é para não fazer acepção de pessoas. Amém? Glória a Deus.